Olá, olá! Eu sou Aisha Serigado e tu estás a ouvir O Último Álibi, o lugar onde o silêncio encontrou voz. Hoje, como episódio de estreia, trago um caso que aconteceu na noite de Halloween. E claro que aqui quer pastrear em grande, tem que ser logo numa data em que sempre acontecem coisas macabras. É impressionante. E hoje eu trago o caso de Arpana Jinapa. Aconteceu no dia 31 de outubro de 2008, uma noite de Halloween em Redmond, Washington. Arpana tinha 24 anos, era engenheira promissora e amiga de todos na sua comunidade. E ela decidiu abrir o seu apartamento para dar uma festa. O que parecia ser uma noite de risos e máscaras tornou-se o início de um mistério que abalaria toda a cidade. Quem era Arpana Jinapa? Era uma jovem de 24 anos, nascida na Índia, que se mudou para os Estados Unidos para estudar engenharia elétrica e de computação. Ela, além de ser uma engenheira talentosa, era reconhecida internacionalmente por causa das suas habilidades em design de hardware e trabalhava na EMC em Redmond. Mas Arpana não era só uma excelente, brilhante profissional. Ela também praticava taekwondo, fazia voluntariado em abrigo de animais e participava de clubes de motociclistas. Era conhecida pelo seu jeito caloroso e amigável, querida por todos os amigos e colegas e por qualquer pessoa que tivesse o prazer de esbarrar com ela. Agora que já sabemos um bocadinho de quem era a protagonista deste episódio de hoje, vamos então deslocar-nos no tempo até dia 31 de outubro de 2008. Um dia em que Arpana decidiu que seria uma boa ideia fazer uma festa de Halloween e conforme a festa avançava, convidados vinham e convidados iam. Algumas pessoas eram desconhecidas, de facto. Naquilo, entre amigos e colegas de trabalho, um puxa aquele, outro puxa aquele, estava entre eles uma pessoa chamada Emmanuel Fair, um jovem que residia na vizinhança, mas que, de facto, ele não era conhecido pela Arpana. Não havia qualquer ligação entre eles os dois. Bom, ele estava ali porque conhecia pessoas da festa, provavelmente acabou por aparecer, talvez por um convite informal, talvez por curiosidade. Epá, tem ali uma festa, vou lá espreitar. Quem nunca? Bom, eu nunca, né? Mas vamos lá, não posso meter todo mundo no mesmo saco e dizer que ninguém nunca teve a curiosidade. Temos aqui um trecho de um depoimento de uma amiga próxima da Arpana em que ela diz, abre aspas, ela estava animada, queria que todos se divertissem, mas lembro-me de como parecia cansada, talvez demasiado confiante por estar em casa. Fecha aspas. Na manhã seguinte, Arpana não foi encontrada. A polícia chegou ao local, começou a investigar e foi então que Emmanuel Fair se tornou um nome central neste caso. Ele tinha um histórico limitado com a justiça, não era lá já que ele tinha problemas e não sei o quê, não, mas não havia nada registado como tipo crimes violentos ou coisas anterior aqui a esta questão que aconteceu com a Arpana, ou seja, tinha lá coisitas, mas nada que dissesse que ele era um assassino ou algo do género. Então agora vamos meter aqui 2 pontos. Emmanuel não era amigo próximo da vítima. Ele conhecia algumas pessoas da festa, mas laços com a vítima não tinha. E havia relatos de que foi um dos convidados que apareceu na festa de Halloween, provavelmente por conhecer amigos comuns ou por ser vizinho, mas não há nenhuma evidência concreta de que ele foi à festa porque foi convidado pela anfitriã, pela Arpana. Agora vocês perguntam-me, então mas porquê que ele foi apontado como principal suspeito? Porque durante as investigações a polícia encontrou um ADN ou DNA parcial e isto apontava para o Emmanuel. Mas não havia evidências de comportamento suspeito dele na festa. Ou seja, tu não podes culpar uma pessoa que está sentada num canto a beber
alguma coisa, isto é um exemplo, e por teres encontrado o ADN dela no copo e logo pensas, olha, como ele não era amigo da vítima, ele foi... Pelo menos não é assim que elas deviam funcionar. E isso sem esquecer que nós estamos a falar de uma festa, onde, como eu disse anteriormente, convidados entravam, convidados saíam, pessoas estranhas entravam, pessoas estranhas saíam, ou seja, era um lugar que estava contaminado com vários DNAs. Como eu vos disse, os peritos encontraram lá o DNA misturado com vários objetos do apartamento de Arpana. Nas toalhas, nos lençóis, nas cordas que foram usadas para amarrá-la e até mesmo na maçaneta da porta. E entre estas todas amostras aparecem traços compatíveis com o perfil genético de Emmanuelle Fair. Vocês agora perguntam-me, e bem perguntado, o que é ADN parcial? Então, basicamente, o ADN parcial é quando o material genético aparece incompleto ou degradado. É como se tivéssemos apenas metade de uma peça de um puzzle. Conseguem mais ou menos imaginar? Num teste genético, os peritos analisam cerca de 20 marcadores específicos, que eles lá chamam de loci, termos técnicos. No caso de Fair, desses 20 marcadores, os peritos encontraram 6 ou 7. É nada. Em 20 é nada. E então, eles acharam que, por causa desses marcadores que foram encontrados, ele seria o feitor aqui do crime. Para piorar, esses 6 ou 7 marcadores que eles identificaram ainda estavam misturados com o ADN, com a informação genética de outras pessoas. É bem complicado. Resumindo, o que foi encontrado poderia pertencer a muitas pessoas diferentes e não havia qualquer amostra exclusiva de Emmanuelle, nem no corpo de Arpana, nem em provas diretas do crime. E mesmo assim, aquele DNA parcial foi o suficiente para acusarem o Emmanuelle de homicídio. Temos aqui uma citação do advogado de defesa do Emmanuelle, passo a citar, abre aspas, o ADN parcial foi tratado como prova absoluta, mas o que se negligenciou foram os contextos, os testemunhos e as inconsistências das evidências. Fecha aspas. Agora nós vamos até ao fatídico dia em que Arpana foi encontrada. Isto era uma segunda-feira, dia 3 de novembro de 2008. A festa de Halloween tinha terminado há 2 dias atrás. Os corredores do complexo Valley View, em Redmond, onde a Arpana morava, estavam silenciosos, demasiado silenciosos. Um dos vizinhos de Arpana estranhou que não a viu desde o fim de semana, porque ela era bem conhecida por ser pontual, está sempre ativa, ou seja, não era uma pessoa de desaparecer, ela estava sempre em todos os lugares. E como trabalhava como engenheira de software, as pessoas tentavam contactá-la e ninguém conseguia, nem por telefone e nem por mensagem. Nisso, um dos vizinhos, preocupado, decidiu subir até o apartamento dela. Bateu à porta e não teve nenhuma resposta. Do outro lado, vinha um leve cheiro, algo assim estranho, pesado, e começava a escapar pelas frestas. E vocês já sabem do que é que se trata, até porque um corpo em putrefação não é a coisa mais cheirosa do mundo. E este vizinho acabou por chamar outro vizinho e juntos tentaram forçar a entrada da porta. E a porta não estava trancada. Foi fácil conseguirem entrar. E o que eles encontraram lá dentro ficou eternamente marcado. As suas lembranças. O apartamento estava desarrumado. Havia sinais de luta. O corpo de Arpana encontrava-se no quarto. Ela estava nua, coberta parcialmente por um lençol azul. E eu vou dar aqui uma pausa, porque nesta minha vida de detetive amadora, uma das coisas que eu aprendi a ouvir peritos a falar é que quando se comete um homicídio ou quando se comete um crime e o assassino tapa o corpo da vítima, muitas das vezes quer dizer que o assassino conhecia a vítima, ele sabia quem era a vítima e é meio como um sinal de que ele a conhecia. Então normalmente os detetives levam isto como um sinal. De facto, na investigação devia-se ter visto também conhecidos dela que estariam ali envolvidos na festa e tudo mais, porque este indício de ter o corpo tapado com um lençol muitas das vezes é muito importante nas investigações. O lençol tinha sido queimado em algumas partes,
como se alguém tivesse tentado apagar o que aconteceu, mas falhou. A partir de agora passo a informar que vou dar detalhes mais gráficos de como foi encontrado aqui o corpo da vítima, então peço para que quem for mais sensível a estes detalhes pule esta parte do episódio. Então, havia também uma corda em volta do pescoço e sinais claros de agressão. As paredes mostravam fuligem. Isso quer dizer que o agressor tentou incendiar o quarto e até mesmo chegou a despejar óleo de motor sobre o corpo. Os peritos forenses confirmaram depois que Arpana foi estrangulada e violentada. O incêndio não chegou a consumir o corpo, mas deixou o apartamento mergulhado num cheiro de fumo e destruição. O relógio que estava no apartamento de Arpana marcava pouco depois das 9 da manhã e o silêncio daquele quarto passou a ecoar em toda a vizinhança. Ela tinha apenas 24 anos, era filha única, vinda da Índia para os Estados Unidos, cheia de sonhos, ambição e gentileza. O Halloween era uma das suas datas preferidas, mas naquele ano tornou-se o dia em que o seu nome ficou preso no mistério que ainda hoje não tem resposta. O julgamento deste caso arrastou-se quase uma década e, em 2019, Emmanuel Fer foi finalmente absolvido. O júri concluiu que as provas eram inconclusivas e que a interpretação do ADN era frágil. Frágil demais para sustentar uma condenação. A morte de Arpana deixou marcas profundas na comunidade onde ela vivia. Vizinhos com medo, famílias em alerta e um debate aqui se abriu sobre justiça e preconceito racial na investigação. As perguntas que surgiram aqui no desenrolar deste crime e desta investigação é que seria a sua origem indiana um fator para que a mídia não desse a atenção devida? Havia suspeitas injustas baseadas em estereótipos. Tenho aqui também um comentário de um outro vizinho, passo a citar, abre aspas. Sentimos que a comunidade foi julgada de forma desigual. A Arpana era como todos nós, mas a forma como as pessoas reagiram revelou muito sobre o que se ignora em casos de minorias. Fecha aspas. E hoje, mais de uma década depois, perguntas permanecem. Quem realmente matou Arpana? Como podemos confiar em provas de DNA quando a interpretação humana é falível? Porque eles perderam tanto tempo com o ADN parcial e às vezes até ignoraram coisas que eram realmente importantes, como sinais no corpo da vítima, o ADN deixado no corpo da vítima, porque se ela foi violentada, tem ADN de quem o fez. Outra das questões também que eu quero aqui levantar é que como é que nós conseguimos evitar que crimes contra minorias se percam nas sombras? E com isto eu quero dizer o quê? Quero dizer que ninguém fala sobre eles. Quero dizer que tu aí conhecias o caso da Arpana? Pois, mas provavelmente conheces os casos dos grandes serial killers do mundo, porque são mais vistos, são mais noticiados, são mais falados e por aí vai. E esta foi a história de Arpana Jinaga, uma vida interrompida, um mistério que desafia a justiça. O silêncio pode guardar muitas verdades e algumas delas só se revelam a quem procura. Até lá, mantém-te atento, porque o último álibi pode estar mais perto do que imaginas.